Que a paz do Senhor esteja nesta casa e com todos os seus moradores. Amém. Foi esta palavra que Jesus dirigiu aos seus discípulos. Em qualquer casa em que entrares, dizei, a paz esteja nessa casa e com seus moradores. E é assim que eu gostaria de entrar no seu lar, neste momento sagrado do almoço, para continuar a nossa reflexão sobre esse dom, esse presente que o Papa Francisco nos proporcionou, né? Nesta exortação apostólica Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Então tivemos a oportunidade no último programa de refletir sobre o capítulo 8º da Amoris Laetitia, um capítulo pastoral, um capítulo que tem por preocupação ajudar a igreja a ser realmente pastora, ajudar a igreja a ser esta mãe de portas abertas, a acolher a todos os filhos e filhas de Deus, né? Uma igreja fraterna, uma igreja samaritana que trata das feridas, que procura, trilhando as pegadas de Jesus Bom Pastor, erguer os caídos. Então o Papa veio nos chamar a atenção, né? Para o princípio da gradualidade, uma pastoral que esteja atenta à situação de cada casal, de cada família. Lembra o Papa a importância de prestar atenção às situações atenuantes, né? Porque nem todos esses casais, nem todas essas famílias, né, vivem sem o sacramento do matrimônio por uma opção, né? Muitos, né, estão vivendo essa situação, às vezes até por falta de apoio da igreja, até por falta de alguém que fale, de alguém que oriente, que evangelize, né? Então, nesse sentido, o Papa Francisco chamou a atenção, né, para 3 palavras fundamentais, 3 verbos fundamentais que devem iluminar a ação pastoral da igreja, o trabalho dos bispos, o trabalho dos padres, dos agentes de pastoral familiar e, por que não dizer, de toda a comunidade cristã. Acompanhar, discernir e integrar. Então, são 3 verbos fundamentais. Agora, eu lembrava no último programa que o Papa apresentou esses 3 verbos, mas considerando que um primeiro verbo já é uma realidade na ação pastoral de nossas comunidades, que é o verbo acolher, né? Que é o verbo acolher. Que todas as famílias se sintam acolhidas, sejam acompanhadas, né, com interesse, com dedicação, com carinho, com amor, que haja o discernimento da situação de cada família e esta preocupação de integrar cada casal, cada família dentro da comunidade cristã. Porque isso é fundamental, né? Integrar as pessoas dentro da comunidade cristã. Por vários anos, desde 98, né, eu tenho trabalhado, né, na pastoral familiar, procurando acolher, né, esses casais que vivem em segunda união. Por muito tempo, desde o trabalho em Itaúna, depois em Pará de Minas, né, na Paróquia Imaculada Conceição, depois em São Francisco, agora também lá em São Joaquim de Bicas. Agora, o fazia não fora da lei, não. Papa João Paulo II, na exortação pós-sinodal Familiares Consorte, no número 84, ele já falava da importância, né, desse trabalho com casais em segunda união. Falava da importância da consideração de famílias no plural, né? Veio motivar a igreja a organizar uma pastoral familiar corajosa que acolha, que atenda todas as famílias. Mas, infelizmente, nem todas as paróquias abraçaram a pastoral familiar com o devido cuidado, com a devida atenção. E isso é fundamental, né? Isso é fundamental. O Papa João Paulo II, nesse documento Familiares Consorte, quando ele falava dos responsáveis pela pastoral familiar,
Então ele dizia que os primeiros responsáveis são os bispos, sucessores dos apóstolos. Eles são primeiramente os pastores. Junto com os bispos, em comunhão com os bispos, os presbíteros, os padres. Depois lembrava a importância dos diáconos, dos religiosos, das religiosas que acompanham a pastoral familiar. Por fim, ele falava da responsabilidade dos fiéis leigos. Neste capítulo 8º, e também no capítulo 6º da Amoris Laetitia, o Papa Francisco ele vai dar um passo a mais, Quando vai falar da responsabilidade da pastoral familiar, ele vai dizer que os primeiros responsáveis são os próprios casais. Casal evangelizando casal, família evangelizando família. Os fiéis leigos são os primeiros responsáveis. O Papa Francisco fala isso à luz daquilo que o Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, já havia ensinado. Quando ele ensina que quem se casa é o casal, quem é sujeito na celebração do casamento, quem é o ministro da celebração do casamento, é o homem e mulher que se amam. Quem vai viver a paternidade responsável, quem é sujeito na paternidade responsável, quem vai definir se vai ter filhos, quantos filhos terão, quem vai definir a educação que será dada aos filhos, é homem e mulher que se amam. É o casal, É o casal que celebra o sacramento do matrimônio e que vai viver a paternidade responsável. Agora, também no que se refere à vivência da pastoral familiar. Quem são os primeiros responsáveis são os fiéis leigos. O padre pode até ajudar e deve ajudar, como pastor que é, Deve ser um incentivador, um motivador. O bispo é o grande elemento de comunhão, Como pastor, ele mantém a unidade da igreja, faz com que vivamos não como ilhas isoladas ou como seitas isoladas, mas faz com que as paróquias sejam comunidades evangelizadoras, que as paróquias sejam redes de comunidades, faz com que as paróquias estejam unidas numa diocese, com que os padres vivam em comunhão dentro do presbitério, com que as comunidades todas vivam nas paróquias e na diocese como rede de comunidades. Agora, cada comunidade procurando viver a fidelidade ao Evangelho em comunhão, em unidade. Então, os fiéis leigos são os primeiros responsáveis pela pastoral familiar. Isso não nos isenta, Então, o padre não pode dizer, eu não vou trabalhar com pastoral familiar, não, porque isso é coisa de leigo. É coisa dos leigos, sim. É coisa dos fiéis, que receberam no batismo o Espírito Santo, que receberam no batismo a graça santificante, que receberam no batismo a unção do Espírito Santo, que receberam no batismo, lembra o Concílio Vaticano II, a graça de participar da tríplice missão de Jesus, da missão profética, devem anunciar o Evangelho, da missão pastoral, porque todo fiel batizado deve ser bom pastor, deve ajudar nessa missão de conduzir as outras pessoas a Cristo, e da missão também sacerdotal, de consagrar esse mundo, de consagrar a família, de consagrar o ambiente de trabalho a Deus através da nossa presença, do nosso testemunho. Então, é bom lembrar muito bem isso, Então, pastoral familiar, conforme a Amoris Laetitia do Papa Francisco, é missão, primeiramente dos fiéis leigos. Eles são os primeiros e grandes responsáveis por esse trabalho. Agora, o padre, o bispo, esses devem ser motivadores, animadores, e devem ajudar nesse processo de evangelização, de formação, dar aos fiéis o conhecimento da Sagrada Escritura, dar aos fiéis o documento do ensino do magistério da Igreja sobre o matrimônio, sobre a família, dar critérios para que os fiéis leigos possam trabalhar em comunhão, para superar aquela tendência de viver
uma pastoral a partir do eu penso, do eu acho, né? Então, pastoral não é lugar, não é ambiente para achismos, não é ambiente para individualismos, né? Mas é lugar, é ambiente para o testemunho comum. É onde nós vamos atuar, vamos agir, né? Vamos acolher, vamos acompanhar, vamos ajudar no processo de discernimento e vamos nos esforçar em integrar todos os casais, todas as famílias dentro das nossas comunidades. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, que derrame sobre as nossas comunidades, as nossas paróquias, o Espírito Santo e os seus dons, para que sejamos, de fato, comunidades evangelizadoras, acolhedoras, para que ninguém se sinta excluído, mas todos se sintam acompanhados, acolhidos e amados. E que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão da Sagrada Família, que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.